Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem descansados, né? Tenham tido um descanso bom, recuperado as energias para nós darmos sequências. Agora nós vamos modificar um pouquinho o formato, tá? Nós estamos um tanto quanto atrasados com o conteúdo, então para tentar dar uma agilizada nisso, eu vou sempre estar gravando aulinhas para vocês assistem e depois nas nossas lives a gente faz algumas atividades e tira algumas dúvidas, tá? Então agora nós vamos dar sequência lá ainda na apostila 1 para terminar isso, os módulos 16 e 17 nós vamos falar de potência de gerador e de receptor. Na nossa última aula nós falamos de potência em um elemento resistivo, nós falamos de potência numa forma geral, que era energia por tempo. Agora nós vamos ver as potências em cada um desses dispositivos, tá? Só lembrando, o que o gerador faz? É um dispositivo que gera energia elétrica, então ele transforma energia não elétrica em energia elétrica. Então, chega para ele, no nosso dispositivo, uma energia que agora a gente vai falar em forma de potência, que a gente vai chamar de potência total. Aí, essa potência total, uma parte dela ele vai transformar em eletricidade, que a gente diz que é a nossa potência útil, e uma parte dela vai ser dissipada em outra modalidade de energia, normalmente em forma de calor, som, tá? Luz, enfim. Então, nós temos três potências, né? Potência total, potência útil e potência dissipada. É claro que a total nada mais é do que a soma das duas. Normalmente, essa potência dissipada, ela é dissipada em um elemento resistivo. Então, ela depende da resistência interna daquele gerador, tá? E nós vimos na nossa última aula que tínhamos três equações de potência, que era o PIL, o PUR ou o PIR, certo? Eram essas três potências. O que acontece? O PUR e o PIR, eles são as potências dissipadas em um elemento resistivo. Então, nesse caso, a nossa potência dissipada, tanto no gerador quanto no receptor, também é dissipada na energia interna, ou seja, na sua resistência interna. Então, vai depender da resistência interna do gerador ou do receptor. Então, essa potência dissipada pode ser dada por PUR ou por PIR, certo? Tanto aqui para o gerador quanto para o receptor. São as duas formas de potência dissipada aí, elas são iguais nos dois casos. O que vai mudar é a potência total e a potência útil. Quando a gente estudou o gerador, a gente viu lá a força eletromotriz, a equação característica do gerador, né? Que era o EURI, onde o E era a máxima força eletromotriz, o R era a resistência interna, o U era a tensão que ele gerava e o I era a corrente. Então vejam, se o E é a máxima tensão que pode ser utilizada, né? Ele vai ser a nossa potência total. O que ele faz? Ele pega uma parte dessa máxima tensão e converte em eletricidade. Então vejam, essa é a potência de um gerador. Como a potência total depende da máxima, a máxima tensão no gerador é a força eletromotriz. Então tá aqui. O gerador, ele utiliza uma parte dessa força eletromotriz liberando uma fonte de tensão pela equação característica. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos a potência total de um gerador dependente da força eletromotriz e da corrente elétrica. Lembrando que força eletromotriz é a máxima tensão capaz de ser fornecida por um gerador. Mas nenhum gerador converte 100% energia não elétrica em elétrica. Então, por isso que esse é o máximo e o que é convertido utilizado é o U, é a fonte de tensão. E a dissipada pode ser dada por PUR ou por PIR.
perfeito? Essas são as equações. Aqui no receptor é a mesma coisa, só que o receptor é um dispositivo que vai transformar elétrica em não elétrica. Então, quando chega uma potência total aqui, ó, tá chegando já uma não elétrica, né? Perdão, tá chegando uma elétrica. Qual é a elétrica que chega? É o pio. E o que ele libera? A não elétrica, que é a força contra-eletromotriz. Então, aqui no receptor também, potência total é útil mais dissipada. Só que o que muda? A total não é um PEI, vai ser um pio. A útil, sim, vai ser um PEI, mas é a força contra-eletromotriz e não eletromotriz. E a dissipada não muda. É um por ou um pir. Perfeito? E aí eu acabei de falar que nenhum gerador converte 100% energia, nem o receptor. Isso quer dizer que tem mais uma grandeza que a gente precisa aprender, que é a grandeza que se chama rendimento. O que é rendimento? É a grandeza física que vai mostrar para nós o quanto aquele gerador e o quanto aquele receptor converte de energia. E esse rendimento depende da potência útil e da potência total, tanto para o gerador quanto para o receptor. O que vai mudar? Que a útil aqui é um pio e a total aqui é um PEI, ó. Eu corto e fico que o rendimento em um gerador é U sobre E, é tensão utilizada dividido por força eletromotriz. No receptor, a potência útil tá aqui, ó, é um E' vezes I, e a total é um π. Corto o I, tá aqui o nosso rendimento, força contra eletromotriz dividido por fonte de tensão, por tensão elétrica, tá? Então aqui nós temos algumas equações de potência entre gerador e receptor, que com esses dados, né, eu fui bem rapidinho agora, gente, porque a gente na nossa última aula a gente já falou um pouquinho de potência, né? Então só para relembrar aqui, com esses dados dá para vocês desenvolverem as atividades do módulo 17 e 18, perdão, 16 e 17, tá? São exercícios que se referem somente a essas atividades. Então, o que a gente vai fazer agora, vocês vão desenvolver essas atividades de aula, da apostila de aula de vocês. Na nossa próxima aula, a gente faz a correção. Só antes, ainda falando de gerador e receptor, eu quero falar de mais duas leis, que é a lei de Kirchhoff. Essas duas leis servem para analisar qualquer associação elétrica. Pode ser gerador com receptor, com resistor, com capacitor, enfim, qualquer associação. Então eu vou passar para vocês aqui o módulo 18 também, que ainda estará falando de receptor e de gerador, só que agora mais duas leis distintas para que a gente possa analisar uma associação qualquer. Então, aqui no módulo 18, nós vamos falar de leis de Kirchhoff. Vamos escrever aqui, ó. Kirchhoff. Essas leis são duas, tá, pessoal? Essas leis a gente utiliza para analisar um circuito qualquer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as duas leis para vocês e depois eu vou mostrar isso numa associação, num circuitinho elétrico, tá? Então, a primeira lei que a gente precisa saber chama-se Lei dos Nós. A Lei dos Nós, ela fala sobre as correntes elétricas que circulam em um circuito. E o que é nó, gente? Em um circuitinho, nó, por exemplo, ó, o que é nó? Isso aqui é um nó. É a junção de um ou mais fios condutores, tá? Então, suponha que eu tenho uma corrente aqui
que eu vou chamar de I. Se eu tenho duas possibilidades de movimentação, como nós vimos nas associações anteriores, significa que essa corrente vai se dividir em 1 e 2, ó. O que diz a lei dos nós? Que as correntes que entram em um nó é igual às correntes que saem de um nó. Então, a somatória das correntes que entram é igual à somatória das correntes que saem. Isso quer dizer que o nosso I pretinho aqui é igual a quem? As duas correntes que estão saindo. I1 mais o I2. Essa é a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Então, vou escrever aqui, ó. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das que saem de um nó. Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff. Soma do que entra igual à soma do que sai. E a segunda lei é a lei das malhas. O que é malha, gente? Isso tudo aqui é uma malha, ó. Um circuitinho, assim, ó. Vamos colocar uns elementos resistivos, um gerador, um receptor, ó. Vamos colocar assim. E você tem uma corrente circulando aqui, ó. Isso é uma malha. O que nós vamos dizer? Ó, vamos chamar de E1 e vamos chamar de E2. O que diz a lei das malhas? A lei das malhas é a lei similar à lei de Ompoulet, né? Ompoulet, ele fala da tensão entre nós. A lei das malhas fala da tensão de uma malha total. Então, se ela sai de um ponto, ela tem que percorrer todo o circuito e voltar para o mesmo ponto. Então, a lei das malhas diz que a somatória das tensões em uma malha tem que ser zero. Então, você vai somar a tensão que passa no R, a tensão de E1, a tensão de E2 e igualar a zero. Isso é o que diz a lei das malhas. Então, ó, vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem tudo isso que eu tô falando para vocês, tá? Vou inventar aqui, na verdade tem um exercício ali, que é o exercício 4, que eu quero fazer com vocês, ó. Ele tem um circuitinho com duas malhas. Então, vamos colocar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, aqui nós vamos ter um polo positivo e um negativo com uma diferença de potencial de 16. A gente tem um resistor que ele chama de R e que nesse caso aqui, ó, ele já mostrou para nós que está passando uma corrente que ele chama de IR. Aí, aqui no meinho, tem mais um resistor que tem um valor de 6 ohms. Aqui embaixo tem mais um resistor de 3 ohms e tem uma outra fonte de tensão aqui que ele chama de E1. E aqui está passando uma corrente de 4 amperes. Além dessa corrente de 4 amperes, aqui está passando 6 amperes. O que ele pede para você determinar? Ele quer que você determine o valor desse IR, o valor desse R e o valor dessa força eletromotriz I1. Como que a gente vai fazer isso? Ó, pessoal, nós vamos analisar as leis de Kirchhoff, as duas. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo, ó. Tá vindo um IR para cá. Então, esse IR tá vindo para cá, tá vindo para cá. Quando chega aqui, ele não tem para onde ir. Então, ele tá vindo aqui, ó, IR. Aqui é um nó. Por que é um nó?
tá juntando 3 fios. Nesse nó, tá chegando os 4 amperes aqui. O que que tá saindo aqui? IR mais 4. Só que, ó, quanto tá saindo aqui? Tá saindo 6 amperes, que é o que tá passando aqui embaixo. Então, olha só. Chega 4 e sai 6. Isso quer dizer que, usando a lei dos nós, ó, o IR, que é o que tá chegando, mais esse 4, que é o que está chegando, tem que ser igual a 6. Então, a gente já descobre que esse IR é 2 amperes. Então, já temos aí uma respostinha, ó. Uma parte da resposta. Isso aqui, 2 amperes. O que que a gente precisa saber agora? Quanto é o R e quanto é o E1. O que que a gente vai fazer? A gente vai analisar as malhas separadamente, ó. Analisando a malha de cima, vou sair daqui e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos sair daqui, vamos percorrer ela todinha e voltar aqui. Então, eu vou usar a lei das malhas. Lei das malhas diz sobre tensão. Como que a gente calcula a tensão? Lei de Ohm. Tensão é R vezes I. Então, vou sair daqui, ó. Quando chega aqui, ó, qual é a tensão que passa em R? R vezes IR. Então, ó, R vezes IR. Entrou no polo negativo, é negativo. Menos 16. Desceu, desceu, veio pra cá. Chegou na resistência. Então, é 6 vezes 4. Só que se eu tô analisando esse sentido aqui, ó, porque eu saí daqui, vou percorrer por tudo e chegar aqui. A corrente que eu analiso vem para a direita e a que está no desenho está indo para a esquerda. Se os sentidos estão opostos, o sinal é negativo. Voltei para o mesmo ponto, isso é 0. Então, vai ficar R vezes 2 menos 16 menos 24. Isso dá 40. E quem está multiplicando vai passar dividindo. 40 sobre 2, a gente encontrou que o R vale 20. Então, já sabemos que o IR é 2 e que o R é 20. O que falta achar? Esse E1. Para achar esse E1, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa malha aqui, ó. Vou sair daqui e voltar para ela mesma. Então, ó, menos E1, porque entrou no negativo, mais 3 vezes 6, que é resistência vezes corrente, mais 6 vezes 4 igual a 0. Ó, por que aqui é mais? Porque eu tô analisando esse sentido agora. Então, as duas correntes estão no mesmo sentido. E aí é só fazer, ó, 18 mais 24, né? Ó, porque 3 vezes 6 é 18. E 6 vezes 4 é 24. Isso vai dar 42, né? Ó, menos E1 igual a menos 42. Multiplica os dois lados por menos 1 e encontramos o que ele queria, que era o E1, que era o IR e que era o R. Então, tá aqui, ó. R é 20, IR é 2 e E1 é 42. E aí, nós temos as aplicações das leis de Kirchhoff, tá? Então, agora também vocês já podem fazer essas atividades do módulo 18. Na nossa próxima aula, a gente tira as dúvidas e aí a gente encerra todo esse capítulo de eletrodinâmica. Perfeito, pessoal? Então, não deixem de fazer as atividades para que na nossa próxima aula a gente possa estar desenvolvendo os exercícios, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau!